Olá, olá, sejam todos bem-vindos. Tiago, Trupidum, Lia Fará, Juca, nessa abertura, nesse tempo agora para vocês entrarem, eu vou, além de dar as boas-vindas para vocês, aproveitar para agradecer a essa rede que nos está recebendo agora, a rede de leituras. Dizer que é uma equipe, a rede de leituras, formada por artistas profundamente conectados com a dramaturgia teatral. E que toda semana, às terças, quintas e sextas-feiras, sempre às 20 horas, faz apresentações, que são leituras de textos. Eu considero essa rede uma iniciativa de excelência e que nos dá inspiração e força de resistência e criação. Por que isso? Porque é excepcional que nesses tempos sem precedentes a gente tenha a possibilidade de se encontrar e compartilhar textos, compartilhar vida, teatro, humanidade. Hoje, eu, Mariana Muniz, vou ler um texto do Tiago Sogayar Bechara e com a direção do mestre Elias Andreatta. Eu acredito que as pessoas que ainda estão por vir, quero deixar aberto espaço para o acolhimento delas e começar a nossa comunicação, a nossa leitura. Tenho que avisar que a leitura tem por volta de 40 minutos e que na sequência nós vamos ter uma conversa com o autor, o Tiago Bechara, e porque nossa live tem a duração de 1 hora. Então nós, depois da leitura, teremos imediatamente, eu vou convidar o Tiago para a gente conversar um pouco sobre esse texto. Então vamos lá. Sônia, um ato por Tolstói. Boa noite, senhores. Não. Boa noite, meu grande amor. Não sei como começa o meu discurso. Talvez pelo dia em que nos vimos pela primeira vez. – 1862. O ano em que meu destino foi selado ao de um homem 15 anos mais velho do que eu. Eu só tinha 18. Mas quando eu aceitei o seu pedido de casamento, uma certa decepção pairou pela família. Estava muito claro que a frequência com que você se apresentava lá em casa significava a corte a uma das irmãs. E isso era bem-vindo,
Você era querido. Éramos todos de famílias nobres. Esperava-se até que você escolhesse uma de nós. Mas a última, que todos imaginavam que Liev Nikolaevich desposasse, era eu. Durante dias você disse que levou a carta no bolso. A carta com o pedido de casamento. Durante dias não encontrou coragem de a entregar. Mas quando conseguiu... Hoje, as paredes dessa casa silenciaram a sua presença. Ignoram que um dia ele existiu. Mas Liev Nikolaevich, o meu conde Liev Nikolaevich, nunca foi, nem será esquecido como o grande escritor do seu tempo. Talvez de todos os tempos. Foi assim que eu comecei a escrever o discurso para esta cerimônia. É uma homenagem póstuma, mas logo rasguei. Nada estava à altura de Tolstói. Ele é que sabia conquistar o amor das pessoas. Com as palavras, e não só. Eu nunca o soube fazer. E, no entanto, era meu marido. Somente meu marido. Pai dos meus 13 filhos. Meu grande e idolatrado amor. Era um gênio. Mas os gênios podem abrir mão de serem humanos? Como seria para sua imagem genial se todos soubessem 1/10 daquilo o que ele realmente era? E, no entanto, eu faria tudo, absolutamente tudo, novamente. Só que diferente. Tá ouvindo, senhor Tolstói? Você sabia disso? Tudo novamente. Mas convenhamos, precisava ter sido assim. Você criaria novas escolas para os filhos dos mujiques aqui da fazenda. E eu lecionaria diariamente outra vez. Alfabetizaria um por um. Quantas e quantas milhares de páginas dos seus romances passadas a limpo exaustivamente, tentando entender os seus garranchos madrugadas a fio, caindo de sono sobre a escrivaninha. Cheia de amor. Consciente da honra que era ser sua mulher e sua indispensável colaboradora. Se eu pudesse, faria tudo de novo. Mesmo cega de gastar os olhos como quase fiquei. Você sabia o quanto eu amava essa incumbência Liovótica? O quanto era importante para mim fazer parte da sua atividade artística. E mesmo assim, você me privou dela quando não foi mais conveniente para você. Depois? Bem, depois eu defendi a liberação dos seus trabalhos proibidos, não é? Mesmo que me custasse a maior humilhação pública. Como de fato me custou. Então não. Eram as nossas discussões mais privadas que o senhor retratava. Eu me vi impressa, divulgada, julgada, amaldiçoada. Por fim, excomungada. Eu te pergunto, precisava ter fugido?
Onde já se viu um velho de 82 anos fugir de casa? Fugir de casa feito moleque, na calada da noite. E ainda me fazer o favor de morrer numa estação de trem. Veja lá se tem cabimento. A fazenda ficou pequena para o último beijamão. Milhares de pessoas vieram. O senhor se casou como um príncipe. Mas sabia que sem mim jamais teria morrido como rei. Por que, Leo Vodka? Por quê? Eu não tenho bem a certeza de que meu ponto de vista sobre você interesse realmente a alguém. Eu sei demais para isso ser de algum interesse. Afinal de contas, quem te ama continuará te amando. E é fundamental para todos nós que assim seja. Inclusive para mim, claro. Além disso, conhecer o homem ameaça o mito. Você sabe também que eu quero continuar te amando. E mais do que nunca, quero que o mundo te ame cada vez mais. Mesmo que venha a saber melhor o homem que viveu atrás do gênio. A sua imagem cresce dia a dia. E eu fui sua mulher. Então, que o homem, apesar de tudo, nunca faça sombra ao artista. Como procurei não fazer sombra nenhuma sobre o pai dos meus filhos. Foram 48 anos de casados. Será que você ainda se lembra? Quase meio século de exposição da nossa vida íntima. Será que era pedir demais um pouco de privacidade? Um empenho mínimo que fosse, para nos proteger um pouco. Quanto orgulho eu senti de você. E ainda sinto. Quanta falta você me fez enquanto ainda era vivo. Quanta falta você me faz. Poder voltar a sentir aquele tipo de falta. De quando você ainda existia. Como seria bom. Apesar de tudo. É engraçado. Como quando não temos mais alguém, até as divergências mais insuportáveis nos figuram como objetos de desejo. Só que com você, eu ainda me lembro bem. Mesmo assim, como me encheria o coração se agora você entrasse por essa porta. Irritado com os meus ciúmes, com os olhos vidrados de raiva, dizendo que eu sou uma mulher histérica, desequilibrada, que você já não pode mais viver nessa casa. Eu gritaria para você que você está completamente cego para as armadilhas do seu editor. Aquele aproveitador do Tchertkov, que sempre procura me afastar de você, mesmo depois da sua morte. E tirar partido de todas as maneiras possíveis. Ocupar o espaço privilegiado de seu seguidor preferido. Criando um Tolstói à perfeição, que nem mesmo você pode ser ao pé da letra. Aquele que te entendia, motivava, divulgava seus trabalhos. E ainda se ocupava de criticá-lo. Mas com uma intimidade constrangedora. Ele era incapaz de ver o meu lado. Ou melhor, capaz ele era. Mas não lhe convinha. Eu também fiz tudo isso por você.
E era justamente por isso que ele me odiava. Eu era a concorrente, o obstáculo. Que mãe abdicaria dos direitos autorais de um marido como Tolstói para seus filhos? E bastava aparecer um discípulo vaidoso para te cegar completamente contra mim, contra nós, te obrigando a ser coerente com uma teoria que na prática era inviável. Você era tão inteligente, mas às vezes eu solicitava um companheiro. Depois de tudo que eu fiz, eu acho que merecia esse cuidado. Para Tchertkov, você era um patrimônio público. E as funções de marido e pai eram supérfluas. Sim, porque para um gênio da sua proporção, é totalmente secundário pensar na existência terrena, não é? Ele decidiu isso por você. E você endossou as medidas que ele tomava para me anular da sua vida. Se vingou de mim por aquilo que julgava que eu tinha de maléfico contra o projeto dele de se apropriar do maior nome da nossa Santa Rússia. Como aquele homem vil, em seu nome e em nome de tantos outros, se metia daquele jeito nojento na nossa intimidade. Ele chegava à arrogância de sugerir temas para os seus livros. E você deixava ali a vodka. E você preferia me humilhar, abrindo os méritos da nossa relação pessoal, me demonizando. A mim, que te dei minha vida. Preferia isso a perder a veneração burra de um dos seus discípulos mais fanáticos. Você diria que eu sou louca, que ele é um grande homem, seu grande amigo, um homem capaz de te entender. E eu, provavelmente, nunca fui capaz, não é? Eu tenho um gênio forte, reconheço. Mas você sabia disso quando me escolheu. E me escolheu por méritos que foram esquecidos depois. Era tudo por amor. O meu por você. O dos nossos filhos por você. Ainda que você reclamasse que eles nem sequer te liam. Mas... e o seu amor, Liovodka? Era por quem, afinal? Você me disse tantas vezes. Não pude expressar meus pontos de vista por completo. Na vida, faço concessão a uma necessidade do convívio em família. Eu vivo. Mas por dentro, renego toda essa vida. Essa vida que não é minha, vocês consideram como minha. E a que está na escrita, vocês consideram ser apenas palavras fora da realidade. Palavras. Porque apesar disso, você escrevia quando queria. Cortava a lenha quando lhe dava na telha. Dava aulas quando achava que devia. Suas atividades eram regidas pela flutuação do seu desejo. Mas eu só podia me reger pela necessidade. Ninguém morria sem os seus caprichos, por mais nobres e talentosos que fossem. Mas eu que experimentasse parar de costurar as nossas roupas e tricotar nossos cobertores. De cuidar das doenças dos nossos filhos. De intermediar suas atividades editoriais. De gerir a propriedade. De cozinhar, de traduzir suas obras. E no meio de tudo isso, ainda era mulher, amante, mãe, patroa, musicista, assistente social, musa, megera, escritora, fotógrafa, pintora, guia turística da fazenda.
bibliotecária. Se eu parasse, o que acontecia? Cansada de ser o eterno escudo por trás do qual se esconde o meu marido. Quantas vezes me perguntei por que, afinal, eu fazia tudo aquilo. E tive raiva de mim por perceber que não bastava cuidar dos nossos filhos e da casa, sem me envolver também em questões editoriais, sociais e até políticas. Não bastava. Que também queria mais. Porque, verdade seja dita, era incomensurável o prazer que eu sentia em exercer o poder que você me dava. O homem mais importante da nossa Santa Rússia, a voz moral de todo o país, apenas me dava poder. E eu usava. Entende? Você me desejou ardentemente como fêmea. Me deu o lugar da mulher mais invejada do universo. A esposa de Tolstói. Sou a esposa de Tolstói. Eu daria tudo para te ver entrando por essa porta agora. Suas botas grossas rangendo no assoalho. Sua barba enorme e branca, dividida ao meio até quase o peito. Mas você fugiu de mim para morrer longe. 10 dias depois. Como se diz que é tradição dos velhos russos. Deixar a família quando pressente que sua hora chega. E assim, morrer emparedado pela solidão das dúvidas e pela incompreensão. Como um personagem já delirante de seu Ivan Ilitch. Guerra e paz. Essa sua obsessão pela morte. Às vezes nem eu mesma sei onde começa e onde termina a ficção das suas personagens. Nem eu mesma que, durante anos, copiei, transcrevi, corrigi, traduzi e fiz sugestões a cada um dos seus manuscritos. 7 vezes guerra e paz. Hã? Nada mal. Também? Só eu entendi a sua letra. Até você me impedir essa tarefa e entregá-la à nossa filha Masha. Deixei de ser a única que decifrava seus garranchos, madrugadas a fio, para no dia seguinte você voltar, corrigir e acrescentar páginas desordenadamente sobre aquelas passadas a limpo. E eu, à noite, voltar a passar as novas emendas a limpo. E assim por diante. Você sabia o que estava tirando realmente de mim quando me privou desse trabalho. Você sabia? Cheguei a ficar com inveja de nossa filha Masha. A sua última carta revelava: minha partida vai te magoar. Se vai me magoar. Eram umas 11 horas da manhã. Eu tinha acabado de me levantar. Fui até seu quarto e não te encontrei.
Corri para a biblioteca. Foi lá que me contaram da sua partida e me entregaram a sua carta. Minha partida vai te magoar. Aquilo foi demais para mim. Eu reconheço que não facilitei também as coisas. Mas teria sido melhor se nossa vida fosse um campo de omissões. O que floresceu para nós não foram nem tilhas e nem bétulas do campo. Mas ao menos fomos verdadeiramente casados. Logo após unirmos nossas vidas, eu sabia e aceitava que minha compreensão sobre o seu espírito tinha um limite, Leovótica. Eu pressentia esse limite. Sabia que, além dele, não havia por que me preocupar. Me contentava com o que Deus me destinara. A vida familiar, os filhos. Mas acontece que as coisas mudam, não é? Eu tinha a minha opinião. Sabia o que queria para nossa família. E sabia te enfrentar nas muitas vezes em que isso foi necessário. Mas o amor a você se transformava, por sua vez, num ciúme cego. Com seus diários de juventude, você despertou em mim uma camada oculta de sentimentos que me faziam sofrer numa infelicidade sem fim. Não apenas pelo ciúme dilacerante, por te querer meu, apenas meu, mas pela consciência de que meu entendimento sobre Tolstói tinha um limite. Como me doeu ser sua mulher e ter limites dentro da sua alma. Se você sentisse essa contradição na carne, estando na minha pele. E eu comecei a desejar ardentemente fazer parte desse seu outro mundo. Pior, a fantasiar que outras pessoas que não eu conseguiam atingi-lo. Seus discípulos, seus amigos, talvez outras mulheres. Independente de serem ditas ou escritas, num contexto ou isoladas, eu considerava cada palavra sua. Me agarrava a elas, como se agarra a um último fio de vida. E as inflava, como se enchesse balões. Mas em vez de ar, soprava para dentro de cada palavra um sentido diferente do original. Complementar ao que de fato a palavra tinha, ou oposto. Um sentido que apenas para mim era inteligível. Essa foi a minha doença. Logo com suas palavras. Logo com você, que anotou certa vez em seu diário. Regra número 1. Chamar as coisas pelo nome. Era tão bom manter aquela correspondência por meio dos nossos diários. Éramos eu e você, Sônia e Leovótica, presos àquela rede de palavras. E eu ia sendo por você validada, observada, admirada.
Até minha pequena novela juvenil você aproveitou em Guerra e Paz. Lembra? Algo tão pueril que eu simplesmente reneguei. E o maior autor da pátria pescou e aproveitou sem pudores em sua obra-prima. Jamais me senti usurpada. Eu era a mulher que o seu corpo desejava. Quando você tinha 56 anos, eu lhe disse: o seu instinto de garanhão não cessa, Liovótica. Depois vem apontar minha gravidez como impedimento para você fugir de casa. Veja se tem cabimento. Você já engravidou por acaso? Sabe como é penoso? Já teve as dores do parto? Pode imaginar o que é sofrer com mastites, virar noites sem dormir e ter de achar normal a frieza do próprio marido? Isso para não falar no ciúme das mulheres jovens. É lógico que eu me enfurecia. Como eu podia ver tão claramente e você não? Absurdo! Mas casos extraconjugais, sei que não. Por isso, agradeço sua fidelidade rigorosa, impecável, e sua inocência em relação às outras mulheres. Eu te amo. Você já não existe mais. E eu que escrevi no início do discurso: hoje, as paredes desta casa ignoram que um dia você existiu. Eu realmente escrevi isso. A quem eu pretendo enganar? As paredes dessa casa foram as únicas que não ignoraram nada, desde o começo. Eu deveria ter ciúmes das paredes também. Talvez eu aproveite esse trecho no discurso. Eu também poderia escrever no meu discurso que você matou homens na guerra, desafiou alguns para duelos com o intuito de matar, esbanjou dinheiro em jogo, gastou o produto do trabalho dos camponeses, castigou-os. Mentira, roubo, bebedeira, violência, homicídio. Não há crime que você não tenha cometido quando solteiro. E por tudo isso, lhe elogiavam. Consideravam-no uma pessoa relativamente moral. Esse era o código do homem para que fosse bem visto e aceito na sociedade. E assim, você viveu 10 anos antes de nos casarmos. Acho que não precisamos ficar nos lembrando disso a toda hora. Precisamos? Vamos, diga. Não foi suficiente o que você fez para purgar esse passado hediondo? O pai que muito raramente dava aula aos filhos e até se encolerizava quando Tatiana não entendia suas lições de matemática, mandando-a levantar e dar pulinhos pela sala para arejar a cabeça. Continuou. Pense no quanto as crianças sofriam sua falta quando você viajava. Você era para eles o maior e o único correto.
Fazia-lhes umas festinhas na cabeça, brincava vez por outra e voltava para o seu mundo, após ter feito essa concessão. Perdoe-se, porque apesar de tudo, você viveu bem, não é? Fomos felizes nos primeiros 15 anos. Não fomos, Leovodka? Eu sei que sim. Quando nos entendíamos à perfeição. Te ver ali, diante de mim, concreto, com seus músculos e sua figura imponente que tudo iluminava. Tudo iluminava quando surgia. Não fui só eu que vi sua imensa presença magnética. Chekhov, Stanislavski, Danchenko, os homens mais influentes do seu tempo te reconheceram como seu mestre. Esse era o homem que eu via quando você dizia que eu era o amor da sua vida. E me tomava em seus braços reais, de nervos e carne. Mas tive de virar mulher da noite pro dia. E olha o que eu descobri. Não existe amor. Apenas a necessidade física do sexo e a necessidade prática de uma companheira de vida. Filho da puta! Quem me dera tivesse lido isso há 29 anos. Então, nunca teria me casado com você. Não sem vergonha? Se fosse levar isso a sério, teria deixado de me procurar durante anos a fio. Afinal, se somados todos os meses das minhas gestações, 117. Dariam nada menos que 10 anos grávida. Chega. Eu tenho que terminar esse discurso e ainda não consegui sequer organizar as ideias. Mas o fato é que realmente somos como o violino e o piano da sonata Kreutzer, em que Beethoven orquestrou movimentos alucinados de aproximação e distanciamento. Ápices doloridos de ternura e perversão. Dinâmicas complementares em suas loucuras e gozos desencontrados. Atenção, senhores. Boa noite. Meu marido, senhores. Meu marido dizia ter perdido a fé na religião ortodoxa. Desde muito cedo. Mas que ironia. Foi encontrar na vida simples e ignorante dos camponeses o seu princípio de alento. Confesso que eu temi por sua sanidade mental. Mas era muito intensa a convicção dele quando dizia que, apesar de igualmente ingênua, a fé desses beberrões tinha o poder de ajudá-los a suportar uma vida dura de trabalho braçal e de restrições. Os senhores podem imaginar o que ideias desse tipo podiam gerar na mente de Lev Tolstói. Não foi à toa que ele retraduziu todo o Evangelho do original. Chegou à ideia de que suas conclusões eram tão nítidas e irrefutáveis que nós teríamos quase que a obrigação de concordar com ele e
segui-lo às cegas, dando também o exemplo do desprendimento e de um proceder igualitário com os pobres e desvalidos. Os camponeses e mujiques, a começar pelos de nossas terras, deveriam ter acesso a escolas e as mesmas condições de vida que nós. Na teoria, era honesto, belo, generoso e absolutamente louvável. Mas na prática, isso significava comprometer o futuro da nossa família. E isso é o que jamais pude permitir. Eu poderia terminar o meu discurso dessa forma. Não seria justo. Já está na hora? Já estou indo. Estou quase pronta. Você fugiu a vida inteira, meu bem. De tantas maneiras e de tantas coisas. Já vai! Me senti muitas vezes como uma verdadeira cosaca da região de Greben. As mulheres eram fortes, superiores, trabalhadoras. Ao mesmo tempo, braçais e servis aos seus maridos. E nesse sentido, subjugadas. Mas isso é o que eu nunca fui. E ainda assim eram superiores, porque não fôssemos nós, e o que restaria de vocês? A descrição de uma aldeia é a história do mundo inteiro. Não é mesmo, meu bem? Não foi isso que você escreveu, Liev Nikolaevich? Acontece que as contradições eram suas. Já vai! Quando me deixaram entrar finalmente, e eu te vi no quarto do chefe da estação, em Astapovo. Logo após você ter entrado em estado de inconsciência, me joguei de joelhos ao pé da sua cama e te pedi perdão. Perdão? Perdão. Alucinadamente. Não amei ninguém mais do que você. Mas você já não podia mais me ouvir. Ou podia? Será que sentiu pelo menos a minha presença? O mundo é um lugar melhor por ter tido você, meu amor. E eu, uma mulher mais sozinha, por não dividir mais essas paredes com o meu esposo. Já estou indo! De onde você estiver, meu amor, perdoa a minha loucura, como eu perdoei a sua. Perdoa e pensa no que trocamos de lindo nesta vida. Na beleza humana que vivemos. Complexa, violenta, extrema, mas repleta da verdade e da intensidade que poucos tiveram ou terão o privilégio de dizer que experimentaram. Obrigada, meu Tolstói. Pelos filhos, pela fidelidade,
pelas brigas e por se vestir de cabra no Natal para animar a festa das crianças. Boa noite, meu grande e eterno amor. Este é o meu ato por Tolstói. Sua Sônia. Fim. Nós vamos agora fazer um bate-papo e eu vou convidar o Tiago Sogayar Bechara, o autor, para se juntar a nós. Acabei de solicitar o Tiago para entrar. Oba! Que bom! Obrigada, Tiago. Obrigada por esse texto. Mariana. Eu vou levantar um pouquinho aqui a tela. Pronto. É para eu saber dizer alguma coisa nesse momento? É pressuposto que a gente saiba dizer algo? O texto é tão envolvente, né? Tão forte. Eu quero te agradecer muito a você e ao Elias, nosso grande Elias Andreato, pela generosidade com que vocês olharam para essas palavras e deram a elas como a Sônia deu as palavras do Tolstói, como inflando balões, sentidos muito além daqueles que eu era capaz de pretender sequer. Nunca sonhei ver a Sônia em carne e osso na minha frente, nunca tive a dimensão de quem ela era antes de assistir essa live. Oh, que lindo ouvir isso! Muito bom ouvir isso, é emocionante. O texto é seu, meu amor. Parabéns. Nossa, parabéns. É imenso isso, porque é uma personagem maravilhosa, gigante. É de uma dimensão assim. Tudo começou com essa biografia. É um belíssimo registro da biografia do Tolstói, que me deixou absolutamente fascinado por essa história ambígua, contraditória. Claro que na peça a gente traz muito mais o ponto de vista da Sônia, mas tem todo um outro lado também, obviamente. Depois eu fui atrás desta específica dela, Sófia, que você conhece, até chegarmos no meu. Maravilhoso. Onde a peça foi publicada, mas as alterações pontuais que o Elias fez e a forma como você dá vida eu ia falar sobre isso, justamente. Fala, porque é precioso. Achei um encontro muito feliz, muito frutuoso, muito rico. Esse encontro com você e com o Elias, com quem eu trabalhei há muitos anos em cena, e reencontrá-lo agora, nesse momento, com esse texto, com mais um russo, porque nós trabalhamos também sobre um russo, né? O Chekhov, foi um presente. Eu sinto como um presente para mim, sabe? Eu estou vendo aqui, Elias é mestre, exatamente. Agora eu abri os comentários
e eu estou podendo ler. Realmente é um mestre. É um mestre. Não fosse ele, eu acho que talvez não conseguisse o pouco do que eu consegui de dar corpo e vida para essas palavras lindas que você trouxe, Tiago. Minha amiga. Eu amo você, amo Elias. Elias é, como ele sabe, uma referência fundamental da minha vida, como espectador, como autor, como dramaturgo. E você, minha amiga, minha referência. A primeira vez que eu tive em cena, eu fiquei eletrizado e falei, eu quero ser amigo dessa mulher. Você conhece a história, foi em Bé, com o nosso querido Caribé. Ele está dizendo que foi muito vivo. Que bom, que bom. Não, na mão de atrizes como você, não tem sepultura que resista. E eu estive Obrigada. na sepultura da Sônia, eu estive nessa fazenda, né, quando eu fui à Rússia especificamente para conhecer esse espaço físico onde toda essa história se Yasnaya dá. Poliana. E Yasnaya Poliana, que é a zona rural de Tula, uma pequena cidade a 200 quilômetros a sul de Moscou. E nunca vou esquecer do meu momento diante da sepultura da Sônia, que fica numa igreja próxima à fazenda, não fica dentro da fazenda, como a do Tolstói fica, né? E é isso que eu quero dizer, que diante de uma Nossa, atriz como você e de um diretor como Elias, não há sim. sepultura que resista. Elias Vocês são Andreato imortais. é um mago mesmo. Isso, Obrigado. é É a só o que eu direção consigo dele dizer. fundamental para ter a voz, para ter voz suficiente para entrar nesse universo e trazer um pouco de vida, né? Se isso aconteceu é por conta de nós três, na verdade, né? Com o texto, você também junto, dessa sintonia, dessa cumplicidade que foi gerada, né? Durante esse percurso de alguns ensaios que nós tivemos juntos, né? Sem Eu sou dúvida. super E agradecer, agradecida. agradecer a rede de leituras pela imensa oportunidade. É um privilégio. Eu fui indicado por Clarice Abujanra e fui recebido de braços abertos pelo Cello, pelo Marcelo Airoldi, pelo Tiago Albanese, e depois você, Elias, já estava. Quer dizer, é uma grande família. Nós temos que agradecer e bater cabeça para toda essa gente de teatro, da qual eu me sinto humildemente parte. Uhum. Então, é o que eu posso dizer nesse Eu momento fico de alegria. de alegria, né? De colocar uma voz no texto pela primeira vez, né? Que eu acho que é isso que aconteceu agora, né? Essa Para mim peça também. nasceu com um incentivo muito próximo, uma interlocução muito próxima com a Cláudia Mello. Eu tinha o projeto já há um ano e foi Cláudia quem me motivou a escrever. Posteriormente, já com a peça publicada, eu fiz alterações para tentar torná-la menos narrativa, mais teatral, graças às preciosas sugestões da Imara Reis, esteve Quero muito agradecer a presente também. Imara enormemente. É, Ah, muito, muito mesmo. Ela me deu bastante suporte assim com relação a como colocar um pouco um espaço, né? Além do Elias, claro, o Elias é o palavra final. e resultou lindamente porque a imagem está ótima e o som ficou perfeito. O Então, som ficou bom? Que ótimo. perfeito. Ficou tudo Nossa, que lindo, ficou tudo emoção, lindo. né? Que Ficou ótimo. muito Eu bom. estou vendo e ouvindo aqui alguns comentários das pessoas que assistiram, né? Eu pude Sim, ver muito difícil, né? Entradas e saídas aqui de público. sim. O Clóvis está dizendo que foi tudo perfeito. Clóvis, querido, amigo Foi tudo lindo, maravilhoso. alguém falou. O Marcelo Ayold. Essa rede, a Tânia Bodesan, foi muito bom, tudo lindo mesmo. Só gente incrível, só gente Obrigada, só incrível. tenho que agradecer, porque é uma É, oportunidade ímpar nesse momento de isolamento total, porque é o que está acontecendo comigo, né? E com muita gente. É muito grande ter essa possibilidade de resistir criando, tendo voz, dando voz.
Meu, é um Sem presente, dúvida, realmente um presente. Eu sem agradeço dúvida. enormemente. E Fiquei, acho que nós todos. fiquei pensando aqui se teria alguma coisa sobre o texto que você gostaria de falar, além dessas inspirações, você trouxe os livros, porque você também foi lá na Rússia, tudo isso. Mas eu fico curiosa de como você entrou na alma dessa mulher, entendeu? Lendo toda a obra do Tolstói, de fio a pavio, toda a correspondência deles, toda a correspondência do casal, que é publicada, e alguns livros de natureza biográfica, sobretudo os escritos pela filha, pelo filho, a família toda, é a família mais documentada da história da literatura universal. Então, há muito material. Obviamente que eu não consegui ler toda a correspondência da família, mas a dele com ela, do Tolstói com a Sofia, que Sônia é o diminutivo, como Leovodka é o diminutivo de Liev, que é leão em russo. Toda a correspondência deles, que era de uma verdade e de uma franqueza atroz, que beirava por vezes a perversidade, mas Cruel. nunca escamoteou nada. Então, o que havia de subjacente a tudo era uma entrega Que total de um maravilha. relacionamento que foi assim, entre um extremo e outro, teve todas as nuances, de loucuras lancinantes até os momentos mais ternos de amor, e tudo de uma maneira, às vezes, agressivamente vigiada, porque era uma casa, apesar de ser no interior da Rússia, numa zona rural, no final do século XIX, começo do XX, era quase um reality show. Quando Tolstói fugiu de casa aos 82 anos, isso foi em 1910, a Sônia morreu em 19, né? Ela ainda Isso. durou 9 anos depois dele. 9. Foi uma coisa assombrosa. Todos os jornais da Rússia e telégrafos anunciando e acompanhando passo a passo das estações por onde ele ia passando, e as informações iam sendo sonegadas a Sônia porque ele deixou ordem para que ninguém contasse a ela onde ele estava. E ela só chegou até a estação de Astapovo quando ele já estava inconsciente, como o próprio texto diz. Tudo isso revela um casal intenso, né? No mínimo. Muito intenso, extremamente intenso. Eu vi um documentário, não sei se na Netflix, eu não sei onde eu vi, no Look, eu acho, Uhum. que falava da tradução de Asnai Apoliana. Meu Deus, começou a aparecer um conta-tempo aqui, que Então horror! desliga, salva no partilhar IGTV, no IGTV, e depois a gente começa outro. Tá, e dizia assim que Não, Yasnaya. não, desliga primeiro, senão a gente perde a live. Senão a gente perde. Então, Desliga e depois a gente entra. encerrar? É isso? Encerrar e salvar no IGTV, exatamente. Tá. Então, até já, né? Eu vou encerrar Até já, agora. até já. A Até gente já. já volta.